esta é a atividade do EMAI, volume 1, sequência 14, atividade 14.1, página 86. Então, nós vamos ver aqui, as ilustrações abaixo mostram embalagens de produtos em um folheto de supermercado. Então, olha aqui, ó, nós temos o leite, um refrigerante, um remédio e outro remédio, ó, nada de tosse, né? Remédio para tosse, esse aqui é para dor de cabeça, para alívio de dor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós temos algumas medidas, né? O leite, vocês já viram a garrafinha de leite, né? A caixinha de leite. Então, ela é 1 litro. Nós temos aqui um refrigerante de 3 litros. Aqui nós temos um remédio de 20 ml e um outro remédio de 200 ml. Então, o que nós vamos falar hoje nessa atividade? Nós vamos falar sobre grandezas e medidas, tá? É sobre medidas. Que tipos de medida? Medidas do quê? De capacidade. O que seria isso? São medidas que a gente usa em líquidos, tá? Por exemplo, ó, vamos olhar aqui, muitos produtos que a gente compra em líquido, né, que seriam esses, comprado em litro, que seria, né, que vocês veem muito assim, e mililitros, que são menores, tá? Então, a gente sempre tem suco, água, leite, refrigerante, né? E isso é muito importante para a gente compreender a relação entre essas unidades de medida. Essa aqui e essa, vocês estão vendo que elas são maiores. E esse aqui são produtos que vêm quantidade menor de líquido dentro de um frasco, dentro de uma embalagem, tá? Então, vamos ver agora. Eu fiz isso aqui, ó. Primeiro, deixa eu passar esse aqui, ó. Então, seria medidas de capacidade. Tomar leite é muito bom. Veja a quantidade de leite que os bebês irão tomar. Então, a mãe usou o quê? A pessoa pegou 1 litro e dividiu esse 1 litro em 4 crianças. Ela usou o quê? 250 ml, que é chamado de mililitros, tá? Então, ela dividiu isso, 1 litro, em 250 mililitros, ou seja, é uma fração grande, ela transformou em pequenas frações para poder dar para todos. Então, a capacidade, a medida de capacidade, é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. Então, o que seria a capacidade? É a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. Em cada mamadeira cabe quanto? 250 ml. A unidade fundamental é o litro. Todo o conteúdo do recipiente de 1 litro de leite foi distribuído nas 4 mamadeiras, veja, ó. Então, cada uma ficou com
250. Então, usamos o litro para medir a capacidade do recipiente que contém líquido com água, como a água, gasolina, o álcool, leite, né? Então, tudo que é líquido é medido por capacidade. Se eu juntar essa mamadeira com essa, eu tenho 250 mais 250, vai dar 500 mililitros. Se eu juntar essa mamadeira com essa mamadeira, vai dar mais 500 mililitros. Eu juntando 500 mais 500, vai dar tudo isso aqui, 1000 mililitros. Então, esse 1000 mililitros seria o quê? Esse litro inteiro, certo? Então, olha lá. O litro é a unidade fundamental das medidas da capacidade. Seu símbolo é L, então toda vez que você vê um L, ele significa litros, tá? Toda mamadeira comporta menos de 1 litro de leite. Para pequenas medidas, então, ó, pequenas medidas de capacidade, utilizamos o mililitro, cujo símbolo é ml, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nesta aula, aprendemos que há uma relação entre as medidas de capacidade litro e mililitro. Então, o litro equivale a 1000 mililitros. Olha as mamadeiras, né? Aquilo que eu falei, ó. Se eu juntar dá 500 mais 500 dá 1000 ml, ou seja, 1 litro. Então, 1000 mililitros vai dar 1 litro. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Então, olha lá. Observando a jarra ao lado, percebemos que na mesma marca que está 1 litro, que é este aqui, ó, também estão o ml, ó, 1000 mililitros. Podemos afirmar que a jarra possui capacidade de 1 litro ou 1000 mililitros. Então, quando eu quero usar alguma coisa um pouco menor, principalmente em receitas, eu uso muito o mililitro. Então, ó, a cada, tá vendo, ó, de 2 em 2, ó, eu chego a 1000 mililitros, seria a tabuada do 2, ó, tá? Então, ó, eu tenho 200 mililitros, que seria um copo de 200 ml. 400, então, quantos ml eu tenho para chegar a 1000? 5, né, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu preciso de 5 copos de 200 ml para dar 1000 mililitros. Então, ó, veja que os dois aqui eu tenho a mesma, é igual, tá? A capacidade deles são iguais. Eu tenho 1 litro é igual a 1000 mililitros. Olha essa outra jarra aqui. 1 litro, né? É aqui, vem até aqui em cima. Metade de 1 litro, quanto que é 1 litro? Não é 1000 mililitros? Né, ó, 1000 mililitros. Qual é a metade de 1000? É 500 ml, 500 mililitros. É a metade,
tá? Então, por isso que às vezes tem refrigerante que é assim, ó, 1,5 litros. A gente fala meio por quê? Porque é metade, 1,5 litros, ou seja, 1,5 litros mililitros, certo? Aqui é 1 litro mais 500 ml, e aí é colocado dessa forma no refrigerante, tá? Agora aqui, ó, para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Então, quando é litro, eu sempre vou por litro. Se a unidade de medida está em ml, em mililitros, então eu sempre tenho que deixar na mesma unidade, em mililitros, tá? Para realizar as comparações, foi necessário lembrar que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, aqui, o L, o símbolo do litro é o L. O símbolo do mililitro é o ml. Aqui eu tenho 4 copos de 250 ml. Então, olha lá, eu tenho uma jarra de 1 litro. Essa jarra de 1 litro equivale a quantos copos de 250? A 4 copos. A mesma coisa da mamadeira. Se eu pegar, ó, 250 mais 250 dá 500 ml, porque é uma medida menor do que o litro. Mais 250, ó, 500 mais 250 dá 700. 750 mais 250 dá 1.000. Então, ó, se eu pegar esse e pegar esse, também não vai dar, ó, 500 ml. E se eu juntar esse 500 mais 500, vai dar 1.000 ml, certo? Então, o que acontece aí? Ó, que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Aqui, eu tenho 1 litro. Se eu pegar um copo de 200 ml, quantos litros, quantos copos eu vou ter que usar? Lembrem-se, olha aqui, ó, um copo de 200, para chegar até 1.000, quanto eu tenho que usar? Então, vamos lá, de 200 em 200, ó, 200 mais 200 dá 400, mais 200, 2, 4, 6, 8, mais 200, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui eu tenho que ter quantos copos para chegar a 1 litro? Copos de 200 ml. 1, 2, 3, 4, 5 copos. Por quê? 200 vezes 5, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, dá 1.000 ml, tá? Então, ó, para ter 1 litro, eu preciso de 5 copos de 200 ml. Para ter 1 litro com copos de 250, eu preciso de 4 copos, tá? Então, vamos agora para a atividade. Então, aqui eu tenho o ml, o litros e o mililitros, tá? O mililitro é uma unidade menor, tá? De capacidade. Então, vamos lá.
O que indica os números escritos nestas embalagens? O que indica? Litros e mililitros. Olha lá, eu já fui fazendo para não ficar grande, né? Então, olha lá, indica a quantidade de quê? De litros e mililitros, certo? Nas embalagens, tá? Só para completar a pergunta. 2. O que significam as escritas 200 ml, 3 litros, 1 litro e 20 mililitros? Olha lá, significam a medida de capacidade. Lembrem-se aqui, ó. Ó, medida de capacidade. O que é a capacidade? É a quantidade de líquido que um recipiente pode conter, tá? Então, significa a medida de capacidade, ou seja, ml, mililitro e L, litro, tá? C. Você sabe qual é a relação entre 1 litro e 1 mililitro? Olha lá. Você sabe? Sim. Qual que é a relação? Que 1 litro equivale, é igual, tá? Equivale a 1000 litros. Olha aqui, ó. 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Aqui na D é um probleminha, ou uma situação, um problema. Paulo comprou uma garrafa de água mineral de 2 litros, a mesma coisa de um refrigerante. Então, 2 litros é o quê? Se 1 litro é igual a 1000 mililitros, 2 litros é igual a quê? A 2000 mililitros, tá? E distribuirá, ó, se distribui, né? Ele vai dividir em copos, cuja capacidade é de 250 ml. Então, presta atenção. É copo, então a capacidade é menor, né? Então, eu vou usar copos de ml. Quantos copos ele conseguirá encher? Olha lá. Então, ai, professora, esse vai dar a mesma coisa que esse aqui, ó. Certo? Só que, ó, 1 litro, o copo é de 250. Só que aqui ele está pedindo de 2 litros. Então, pensa bem, ó. Se 1 litro ele usou 4 copos, de 2 litros, quantos copos ele vai usar? Então, 1 litro ele usou 4. Mais 1 litro não é 2 litros? Então, quantos copos ele vai usar? Ele usará. Então, ó, aí eu vou fazer a divisão. Certo? Eu tenho 2.000 litros, eu vou dividir. Por quê? Eu pus 2.000? Porque aqui está em mililitros. Então, eu tenho que transformar esse litro em mililitros. Então, aqui eu faço assim, ó. 2.000 eu vou dividir por 250 ml, que vai dar 8. Aqui não é 1 litro, não foi 4 copos? Então, 2 litros, ó, eu tenho 1.000 mais 4 copos dá 8. Então, vai dar 2.000, né? Então, olha aqui, eu fiz, deu quantos copos? 8 copos. Resposta, quantos copos ele conseguirá encher?
ele conseguirá encher 8 copos, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre litros e mililitros, tá? Essa foi a atividade 14.1 do EMAI. Até a próxima. Tchau!